que eu não sei o que Lula comemorou nesse final de semana. Se foi 5 anos que ele foi preso no dia 7 de abril do ano de 2018, teve churrasco da minha casa. Teve churrasco na minha casa. Porque nós tínhamos um acordo, um primo querido, um ídolo que tenho nessa vida, e eu tínhamos o acordo seguinte: quando o Lula for preso é churrasco, não importa o dia. E graças a Deus calhou de ser numa sexta-feira. E aí nós fizemos um churrasco. Para comemorar a prisão de um bandido. A prisão de um cidadão que decidiu, com o seu governo, travestido de um partido que se dizia dos trabalhadores, mas poderia ser partido dos corruptos, roubar o futuro de crianças, roubar o futuro daqueles que precisavam do atendimento digno na saúde. Ele decidiu roubar através da corrupção. E a exemplo de uma analogia que faço com as sementes da maçã, sempre que posso falo disso, né? Quando você parte uma maçã, você consegue ali, rapidamente, contar quantas sementes temos. Você partiu uma maçã, você fala, pô, aqui tem 7, 8 sementes. Oh, legal, 8 sementes. Você consegue me dizer quantas maçãs existem dentro de cada semente? O governo Lula, em especial nas 2 primeiras passagens por ali, de 2003 a 2010 em Brasília, decidiu plantar a corrupção. E da mesma forma que eu comparo essa história das maçãs, quantas maçãs existem dentro de cada semente, eu traço um paralelo e te pergunto, quantas vidas foram ceifadas a cada real desviado por corrupção de um governo bandido, assumidamente bandido. E por que assumidamente bandido? Porque ali, em especial no Petrolão, devolveram quanto para os cofres da União? Quantos bilhões de reais foram devolvidos? Agora eu te pergunto, um segundo, terceiro escalão da Petrobras, diretor, que devolveu 97 milhões de dólares, devolveu tudo ou ficou com umas quirerinhas ali? A gente já sabe qual é. A gente já sabe qual é a tua resposta. Entretanto, este governo é o mesmo, está no DNA dos caras. A Gleisi Hoffmann é a mesma, o Aloysio Mercadante é o mesmo, o Fernando Haddad é o mesmo, o Lindbergh é o mesmo, o Zé Dirceu é o mesmo, são todos os mesmos. E que eu duvido que tiveram capacidade moral de se regenerar. Eu não acredito no simbolismo da Páscoa para estes que sabiam que estavam destruindo o futuro de crianças, matando pessoas à espera de um exame, de uma cirurgia na fila do SUS, desviando dinheiro do Brasil. É o mesmo, é o mesmo. Entretanto, eles precisavam do Lula para derrotar Bolsonaro. Teve reunião, vou poupar nomes aqui, acho desnecessário agora, até para não sofrer mais consequências do que a gente vem sofrendo. Entretanto, eu não vou deixar de dizer que nós tivemos reunião na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ninguém até hoje me contou a essência daquela conversa, mesmo porque ali, isto é só uma análise, isto é só uma opinião, por isso não pode ser tratada como fake news. Muito provavelmente tenha surgido o acordo que tira Luiz Inácio Lula da Silva da cadeia, condenado em 3 instâncias, porque era o único que poderia enfrentar Jair Messias Bolsonaro nas eleições de 2022 e precisaria pavimentar novamente um terreno durante esse tempo que antecedeu o processo e, enfim, chegar à vitória. Nós assistimos isso e em algum momento, eu repito aqui reiteradas vezes, nós erramos em não protestar. Mas espera um pouquinho, como soltar um bandido da cadeia, condenado em 3 instâncias por um problema de CEP? Como soltar alguém da cadeia que deveria estar preso até hoje por tudo o que cometeu, todos os crimes cometidos e ratificados com pena ampliada por parte da Justiça Federal? Como solta um cidadão desse?
Aí eu te pergunto, como nós não fomos para as ruas naquele momento para protestar contra isso? Houve um erro estratégico por parte da equipe do presidente Bolsonaro, que achou naquele momento que precisava do Lula para disputar a eleição de 2022 para enterrar de uma vez por todas o PT e sua trupe. Houve um erro no cálculo estratégico disso, porque não era uma eleição como outra qualquer. As favas já estavam contadas. Nós já sabíamos o que ia acontecer. O Internacional venceu o Corinthians. Não se discuta. Como não posso discutir aqui algo que quer ser homenageado, deve ser homenageado pelo PT. Eu não posso discutir aqui. Entretanto, olhe a construção disso. E aquela conversa na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, muito provavelmente também pode ter colocado um início, que é a soltura, o meio, que é o processo eleitoral, e o fim, que são poucos dias para um governo que, ao meu ver, em função de tudo o que fez durante a campanha, como disse agora mesmo Olavo, sem apresentar nada plausível, um projeto para o Brasil, uma marca para o seu governo, eu acredito que tudo que a gente acompanhou ao longo desse processo demonstra claramente que ele tem dia e hora para acabar. Só que, enquanto este governo caminha para o fim, até inclusive em função da CPMI, que deve, segundo o presidente da Casa, do Congresso, ser aberta na próxima terça-feira, dia 18, estamos aqui na contagem regressiva para isso, ele também decide acabar com o Brasil. Ele também decide, numa ação de quem se lambuza, sabe aquele que se lambuza com o mel, se lambuza com o doce, sabe aquela história? Estão se lambuzando. Entretanto, para nós, que precisamos levantar cedo todos os dias, precisamos trabalhar todos os dias para sustentar essa roubalheira que aí está, os dias são intermináveis. Esse pesadelo parece não ter fim. São 100 com S dias de um desgoverno que não tem compromisso com o Brasil. Eles têm um compromisso com as pautas ideológicas, eles têm o compromisso em fazer com que as escolas hoje, sem norte, sem rumo, contem com, infelizmente, professores que lidam sobre assuntos sobre sexo, ideologia política, de gênero, enfim, como não deveriam tratar em salas de aula. Eles tratam do Brasil com o Banco Central tentando cuidar da moeda, com desdém e ataques desnecessários. Então, além de 100 com S, é um governo sem vergonha. E a gente ainda vai assistir o fim disso. Entretanto, precisaremos ser resilientes, porque o fim deste governo também pode representar o nosso, do ponto de vista da reconstrução, que inevitavelmente, aí sim o Brasil, um processo que ele vai ter que passar.